Olá! Hoje a gente vai desvendar uma forma de entrar no mercado imobiliário que, olha, está transformando o jeito como muita gente investe. Vamos falar sobre os fundos de investimento imobiliário, os famosos FIs. Pensa comigo, a ideia de investir em imóveis é super atraente, né? Mas, e se desse para começar com pouco dinheiro? Essa é a grande pergunta que a gente vai responder hoje. E a solução, você vai ver, é bem mais simples do que parece. Normalmente, a gente fica num dilema, né? De um lado, comprar um imóvel físico, nossa, exige um capital inicial altíssimo, sem falar na burocracia e nos custos de manutenção que nunca acabam. Do outro lado, tem a poupança, mas aí o retorno é tão baixo que muitas vezes o dinheiro até perde valor para a inflação. Complicado. Ok, então vamos mergulhar na solução para esse dilema todo. Chegou a hora de entender o que são os FIs e por que essa ideia de condomínio é simplesmente perfeita para descrever eles. Mas afinal, o que é um fundo de investimento imobiliário? De forma bem simples, é como se um grupo de pessoas juntasse dinheiro para investir em imóveis. Tudo junto. A participação de cada um nesse bolo é chamada de cota, e essas cotas são compradas e vendidas lá na nossa Bolsa de Valores, a B3. E olha, se tiver que guardar uma ideia, que seja esta. FIs são como condomínios de investidores. Essa analogia fantástica. Simplifica tudo. É exatamente isso. Um grupo de pessoas se unindo para serem donas juntas de grandes empreendimentos imobiliários. E na prática, como é que isso roda? O sistema é bem organizado. Os investidores compram as cotas na bolsa, o fundo pega esse dinheiro e se torna dono de imóveis de grande porte, tipo shoppings, galpões logísticos, prédios de escritórios. E para cuidar de tudo isso, comprar, vender, alugar, existe um gestor profissional. O melhor de tudo, os lucros dos aluguéis são distribuídos para quem tem as cotas. Certo, o conceito está claro, agora vamos para a parte que provavelmente mais interessa. Por que alguém deveria considerar investir em FIs? O que eles têm de tão especial que vai muito além da poupança, por exemplo? Bom, um dos maiores atrativos é, sem dúvida nenhuma, a acessibilidade. Esquece aquela ideia de precisar de centenas de milhares de reais para comprar um imóvel. Com FIs, dá para começar a investir com valores bem pequenos, às vezes até com menos de R$ 100. É uma mudança de jogo. Outro ponto que é fundamental é a geração de renda. Por lei, os FIIs têm que distribuir no mínimo 95% dos lucros que eles geram. Isso cria um fluxo de dinheiro recorrente para o investidor, que geralmente cai na conta todo santo mês. E quando a gente olha para a rentabilidade, os números falam por si. O IFIX, que é tipo o Ibovespa dos fundos imobiliários, mostra o desempenho médio deles. Comparar o retorno histórico dele com o da poupança? Bom, a diferença é gritante. Mostra bem o potencial desse tipo de investimento. Então, para resumir as grandes vantagens. Primeiro, renda mensal, com aquele dinheirinho caindo na conta regularmente. Segundo, diversificação, porque com uma única cota você já é dono de um pedacinho de vários imóveis. E terceiro, acessibilidade, que permite entrar nesse mercado com pouca grana e zero dor de cabeça com burocracia. Ok, a teoria é ótima, mas e na prática? Como é que se transforma isso em ação? Vamos agora para o passo a passo para ver como é simples, de verdade, começar a investir em FIs. É bem direto ao ponto. O processo todo é bem descomplicado. Primeiro passo, abrir conta numa corretora de valores. Segundo, transferir o dinheiro para lá e dar uma pesquisada nos fundos que existem. Aqui vale a pena entender que tem fundos de tijolo, que são donos dos imóveis mesmo, e os de papel, que investem em dívidas do setor. E por fim, o terceiro passo, usar a plataforma da corretora, o famoso home broker, para comprar as cotas. E pronto, já está investindo. Agora, uma parte essencial de qualquer investimento. Como exatamente o dinheiro volta? E o que a gente precisa saber sobre impostos? Vamos ver as duas formas de ganhar dinheiro com os FIIs. Basicamente, existem duas maneiras de ter retorno. A primeira é com as distribuições mensais, que vêm dos aluguéis e de outros rendimentos que o fundo gera. A segunda forma é o ganho de capital. Isso acontece se, no futuro, as cotas forem vendidas por um preço maior do que o preço de compra. Simples assim. E sobre os impostos, atenção aqui, porque isso é muito importante. Até o final de 2025, os rendimentos que os fundos distribuem são isentos de imposto de renda para a pessoa física. Isso é ótimo. Mas, a partir de 2026, está prevista uma mudança, com uma possível tributação na fonte para cotas novas. É um ponto para ficar de olho. E com isso a gente fecha essa análise. Depois de ver como os FIIs funcionam, as vantagens, como é simples começar, fica a reflexão. Será que com essa ferramenta o investimento no mercado imobiliário não se tornou finalmente mais acessível para todo mundo?